Graça e paz. A palavra de hoje fala sobre cultura de fidelidade. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz assim: Assim que Daniel soube que o decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante de seu Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando a ajuda de Deus. Amados, esse texto, ele nos mostra a vida de Daniel, homem de Deus. A palavra aqui, ela nos diz que Daniel e outros homens notáveis daquele reino foram escolhidos pelo seu rei para administrar e governar o reino. Mas, movido de inveja e de ciúme, eles se levantaram contra Daniel para que pudesse caluniá-lo perante o rei e tirá-lo daquela liderança que tanto incomodava eles. E quando eles tentaram fazer isso, a palavra de Deus diz que eles não encontraram nenhum motivo, não acharam nenhuma causa que pudesse denunciar que Daniel não servisse para aquela posição que ele estava ocupando. Mas eles induziram o rei para que assinasse um decreto em que somente o rei fosse invocado, adorado por um período de 30 dias. Quem não obedecesse tal decreto deveria ser lançado na cova dos leões. E quando Daniel toma conhecimento que tal decreto tinha sido assinado, a palavra de Deus diz que ele vai orar e buscar o seu Deus. Primeiramente, amados, eu quero deixar aqui uma palavra sobre o que é ser fiel, o que é o modelo de santidade e de fidelidade. Eu coloquei o título desta ministração como cultura de fidelidade. Por quê? O que é uma cultura? Senão o conjunto de manifestações, ou seja, o jeito de ser de um povo. O jeito de ser de um povo é a sua cultura ou de uma nação. Também inclui, claro, o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, e por aí vai. Uma cultura, ela não é estática. Ela sofre a influência de cada época e ela é mutável. Vamos dar um exemplo. Nós ouvimos, muitas vezes nós ouvimos nossos pais ou uma pessoa mais velha dizendo: no passado não era assim. No meu tempo não era assim. Mas agora as coisas estão tão mudadas. É porque as coisas estão mudando realmente. E por que elas estão mudadas? As coisas estão mudadas hoje em relação aos nossos pais, aos nossos avós. Porque o pensamento, a ideia, os valores, eles sofrem a influência daquilo que o apóstolo Paulo ele chama de curso deste mundo. Que nada mais é do que o espírito desse mundo. Ou o espírito da época. Cada época, cada período de tempo tem um espírito que move sobre a humanidade na face da terra, que é uma ação maligna
contra o ser humano para afastá-lo cada vez mais de Deus. Tanto que quando nós olhamos para a palavra de Deus lá no livro de Romanos, no capítulo 12, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo no versículo 2, na segunda parte, dizendo para o povo: não vos amoldeis com o sistema desse mundo, ou seja, não se acostume com o sistema desse mundo. Não se misture com o sistema desse mundo, porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Eu posso afirmar uma coisa, meu amado. A igreja está em constante perigo, tanto que na oração de Jesus em nosso favor, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, quando Jesus está orando, ele diz assim: eu não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Jesus, ele pede para que o Pai nos proteja de Satanás. Porque Satanás, ele se levanta contra a humanidade, independente de você ser cristão ou não. Independente de você frequentar uma igreja ou não. A intenção de Satanás é que você nunca se dobre ou se curve à vontade do Deus, do Criador dos céus e da terra, e você se torne um filho de Deus. Então ele lança todos os dias novas ideias, novos pensamentos, e com isso, com esse tipo de consenso geral que ele vai criando nas pessoas, o pensamento que afasta o homem de Deus vai tomando conta da mente das pessoas. É como uma doutrinação. Satanás constantemente está doutrinando a humanidade para que ela não se aproxime de Deus. E aqueles que são crentes, ao ouvir as coisas ou o espírito do século, quando ele começa a trabalhar ou quando ele está trabalhando, ele ouve através da televisão, ele ouve através do meio social em que você está vivendo. E cria-se uma mentalidade de que aquele comportamento que outrora era contrário à sua fé, era contrário à sua santidade, era contrário à sua fidelidade a Deus, ele parece que se torna não tão agressivo à santidade na sua vida. Não tão prejudicial ao seu relacionamento com Deus. É quase igual aquela conversa que Satanás teve lá com Eva, lá no Jardim do Éden. Enquanto eles conversavam, ela não percebeu que tinha algo lhe afetando a sua vida ou o seu futuro. Então os crentes entram numa espécie de dormência mental e pouco a pouco passa a aceitar novos valores, novas ideias, novo estilo de vida, novos tipos de comportamento, seja na liturgia de um culto, seja na maneira de você viver como cristão, se comportar como cristão, nos louvores da sua igreja, e aí vai por aí afora. Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: Ele vos concedeu a vida, estando-vos mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso deste sistema mundial, que é o que eu acabei de dizer, que é o espírito deste mundo, ou que é o curso deste mundo, ou o espírito da época. E aí ele continua no versículo 2, ele diz: de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então essa mudança, essa transformação que Satanás vem tentando implantar na mente do homem, na face da terra, primeiramente, ele faz com que o homem entre pelo caminho da desobediência. E aí ele muda o curso da sua caminhada para com Deus.
Esta é a pressão que o curso deste mundo, ou o espírito desta época, exerce sobre não somente as pessoas, sobre as igrejas cristãs na face da terra. E aí apresenta um sistema de valores ou de ideias satanicamente inspirado para conduzir os cristãos, crentes, a um estilo de vida independente de Deus, independente da palavra de Deus. É quase impossível escapar das influências mundanas, amados. E por isso que a palavra de Deus, vamos ler, se você estiver me acompanhando, Romanos no capítulo 12. Romanos no capítulo 12. O versículo 1 e o versículo 2. Ele diz assim, o apóstolo Paulo ao escrever aos Romanos, ele diz, portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus. Ele está fazendo um apelo. Que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo 2 ele diz, e não amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não temos que nos conformar com os valores mundanos. Não podemos. Para isso nós temos que andar na luz, que senão nós vamos nos amoldar ao sistema mundial, ao sistema não dos incrédulos, mas talvez dos crentes que já estão contaminados. E em vez de a minha luz, a luz de Deus que está em mim brilhar mais e mais para levar o meu irmão para a luz, eu corro o risco de ver a minha luz se apagar. Porque há uma luz de Deus que brilha em nós. A palavra de Deus, ela diz lá na Epístola de João, se nós andarmos na luz, se andarmos na luz como Ele na luz está. O que é andar na luz? É andar sob a orientação da palavra de Deus. O sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. E teremos comunhão uns com os outros. Essa comunhão é para o resgate das pessoas que estão andando no caminho da escuridão. Andar na luz é viver segundo a revelação da palavra de Deus. É a luz do entendimento que recebemos do nosso Pai, do nosso Deus, quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos ouvindo a pregação da palavra de Deus, a luz começa a dar claridade, ou seja, dar entendimento. À medida que nós andamos na luz, nós somos fortalecidos para viver segundo os valores do reino, e não do mundo, e não do espírito da época. Se nós não nos alimentarmos da luz, se nós não andarmos na luz, nós começaremos a andar nas trevas, a ouvir o espírito da época. E eu posso afirmar uma coisa, meu amigo, meu irmão, que a Bíblia ela é imutável. Eu estou com a Bíblia aqui diante dos meus olhos. O que nós vimos nesta leitura, o drama vivido por Daniel, porque ali ele era a luz de Deus, ele era honesto, eles não acharam nada que pudesse desabonar a conduta daquele homem.
Então isso nos mostra, mesmo assim ele sofreu nas mãos e perseguições daqueles que estavam ao seu lado, que eram seus companheiros no ministério do reino. Então o drama vivido por Daniel, ele nos mostra que nós estamos vivendo em um mundo semelhante ao mundo da Babilônia. Talvez o que você tem passado, o que você tem sofrido, te remete à história de Daniel sofrendo perseguições, as pessoas querendo te tirar dos seus caminhos. Mas eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, meu amigo que está me ouvindo. Você foi chamado, eu fui chamado para ser um Daniel nesta geração que nós estamos vivendo. Seja um Daniel, seja um exemplo de oração, de persistência na presença de Deus, na palavra de Deus. Nós temos duas opções: amoldar-se à cultura deste mundo, ou como Daniel, refletir a luz de Deus. A escolha é individual. Ah, mas se eu permanecer ou se eu fizer isso, eu vou ficar excluído ou vou ser excluído. Prefira a obediência à palavra de Deus, porque é Ele quem nos livra da boca do leão. É Ele que nos livra das garras de Satanás. Daniel decidiu obedecer a Deus. E não aquela lei que era injusta. Ele decidiu desobedecer. Olha aqui o versículo 10. Qual foi a atitude de Daniel ao desobedecer uma lei injusta, uma lei em que o seu patrão, a pessoa que era a autoridade sobre a sua vida, estava impondo para tirar ele da presença de Deus? Versículo 10 de Daniel. Diz assim: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, olha aí, ele pensou, e agora? Isso vai de encontro com aquilo que Deus quer na minha vida. Foi para a sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente. Ele tinha um costume de orar todos os dias. Só que agora a oração era diferente, tinha um objetivo, uma razão de ser. E 3 vezes ao dia ele orava ali. No entanto, ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Então Daniel decidiu obedecer, orando, clamando a Deus e contando para Deus o que estava acontecendo com ele. Este é o segredo de uma vida pura em meio a um ambiente impuro, podemos dizer assim. Que talvez se torna difícil para nós termos atitudes que revelam a Deus. É orar e deixar que a glória de Deus se manifeste. Dar testemunho de que Deus é quem faz as coisas. Este princípio também ele é visto nos apóstolos, lá em Atos, no capítulo 5, eu quero ler essa passagem, no versículo 29 de Atos 5, 29. Presta atenção. Atitude de quem tem convicção do Deus que você serve. Porque não adianta eu aceitar Jesus para ir na igreja 2 vezes por semana, ou 3 vezes, sei lá, para que a minha consciência fique em paz. Não, eu tenho que ter a convicção do que é que eu estou fazendo neste lugar. Quem é o Deus que eu estou me encurvando diante dele? Versículo 29 de Atos 5 diz assim:
ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Eles tinham recebido das autoridades que não falasse mais no nome de Jesus. Eles disseram, tudo bem, mas eu quero afirmar uma coisa, é necessário que obedeçamos primeiro a Deus e depois às autoridades humanas. Por que ele agiu dessa forma? Por causa da sua convicção. Daniel, ele manteve a sua postura. E o que nós vemos aqui nessa passagem de Daniel? Ele não mudou nem mesmo para parecer que era igual àqueles homens. Ou para satisfazer as outras pessoas. Não, a palavra de Deus diz que ele se colocou de joelho e orava. Sabe o que aconteceu com Daniel? Ele foi flagrado. Ele foi apanhado. Desobedecendo o rei, mas obedecendo a Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobrir Daniel. E descobriram Daniel orando e suplicando a Deus. Aleluia! Ele foi apanhado orando. Ele foi apanhado obedecendo a Deus. Daniel quebrou a lei, porque aquela lei violava a lei do seu Deus. E foi apanhado, e foi pego, quebrando a lei do rei. Desobedecendo a lei do rei. O medo, amados, de ser apanhado não deteve Daniel. Ele estava disposto a aceitar as consequências da sua desobediência ao homem, mas a sua obediência a Deus. Você está disposto a assumir as consequências da sua obediência a Deus? Está pronto para assumir as consequências de obedecer a Deus? Responda para o Espírito Santo. É uma lição muito difícil. Mas nós devemos estar disposto a aceitar as consequências por fazermos o que é correto. Nós temos que nos dispor a assumir as consequências, ainda que venha doer. Mas faça a coisa certa. Olha aqui o que a palavra de Deus diz na Epístola de Pedro. Epístola de Pedro. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro 3. Versículo 14 diz assim. Todavia, ainda que venhais sofrer porque viveis em justiça, todavia, ainda que venha sofrer porque viveis em justiça, serei feliz. Não vos atemorize, portanto, por causa das ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Por isso você tem que estar convicto da sua salvação. Aqui a palavra de Deus diz, olha, não tenha medo, fica feliz. Ah, mas eu estou fazendo certo, estou sofrendo, fica feliz. Não tenha medo das ameaças. Você vai perder o emprego, fica feliz. Conta para Deus, vai orar como Daniel fez. Mas reverencia Cristo. O apóstolo Pedro aqui diz assim, reverencia Cristo como Senhor em vossos corações. Amados, Deus está sempre no controle, mesmo quando injustamente nós formos parar numa cova de um leão, ou na cova dos leões. Se você for parar na cova dos leões, saiba de uma coisa, Deus está no controle. Eu quero concluir essa mensagem dessa tarde.
Quando nós lemos a história, centenas de anos depois, ao lermos a história de Daniel, eu sei qual é o final. Mas eu quero dizer para você, Daniel, ele se posicionou, mas ele não sabia qual era o final da sua história. Ele foi orar. Ele conhecia Deus, mas ele não conhecia e não sabia qual era o plano que Deus tinha naquele negócio, naquele levante contra ele. Muitas vezes nós não sabemos. Ainda que você não saiba, se posicione em Deus. Confie em Deus. Daniel sabia que não poderia sobreviver aos leões, mas o seu amor e obediência a Deus o salvou. O amar a Deus e obedecer a Deus vai te salvar, meu amado. A sua salvação depende de sua obediência e seu amor pelo Senhor. Isso que nós lemos fala de quanto é importante nós crermos no Senhor e dedicarmos em oração a Ele e temos que buscar a Deus todos os dias. E aí eu faço uma pergunta. Você tem dado prioridade à oração? Você tem dado prioridade a ouvir a palavra de Deus, ir na casa de Deus, receber aquilo que Deus quer falar contigo? Então aproveite esse vídeo. Eu quero orar por você. Para que você não desista diante das ameaças que você está sofrendo. Para que você não desista diante das dificuldades que você está enfrentando, diante da muralha que parece que tem sido levantada contra você. Eu quero orar por você, para que você seja fortalecido e crie em você uma cultura de fidelidade. Eu disse aqui no começo dessa ministração que cultura é um conjunto de manifestações, de jeito de ser, de um povo, de uma nação, ao qual inclui o conhecimento, a arte, as crenças, que esta cultura de fidelidade, de um jeito de ser, um estilo de vida diferente, possa se impregnar em você uma cultura de Cristo, o cristianismo verdadeiro, sob a orientação de uma palavra que vem do alto. E que as coisas deste mundo, que os pensamentos, as ideias de modernidade que afastam o homem de Deus não te atinjam. Encurva o seu coração perante o Senhor e peça perdão a Ele. Querido Deus, eu apresento todas essas pessoas que estão ouvindo esta mensagem, para que eles possam receber não de mim, mas do Senhor, um fortalecimento em sua alma, para que eles possam enfrentar, ó Deus amado, todos os medos, todas as tribulações, todos os levantes, e que eles não venham desistir em um só momento e afastar da tua presença. Papai Santo, no nome de Jesus, fortaleça os teus filhos, para que crie neles um coração, meu Deus amado, de fidelidade, de sabedoria, um coração de justiça, aonde realmente um estilo de vida sob a orientação da tua palavra seja florescido neste coração e as convicções das verdades do céu estejam no coração do teu servo e da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado.